Nós estamos aqui hoje reunidos nesse dia santo. Se tem um dia que nós podemos falar isso, né? Claro, todo dia é santo. Mas hoje nós podemos falar assim, com a boca cheia, como dizem, né? Esse dia santo, nós estamos reunidos aqui nesse dia santo. Essa sexta-feira santa, um dia santo, onde nos voltamos assim totalmente, de corpo e alma, de mente e espírito, para o sacrifício de Jesus, para o sofrimento de Jesus, para a morte de Jesus, para tudo aquilo que Ele fez por nós. É algo maravilhoso, né? Podermos viver esse dia santo. Podermos perceber tudo o que Jesus fez por nós. E quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o crucificado, nós percebemos muito claramente várias realidades. E uma delas, uma realidade muito importante que podemos contemplar no crucificado, no sacrifício de Jesus. A realidade de que o pecado é algo horroroso, de que o pecado é algo realmente muito ruim, muito mal, muito mal. Jesus não se encarnou, não assumiu a nossa natureza, não suportou o horror da cruz para nos libertar de algo que era nada. Porque Jesus teria morrido, porque Jesus teria suportado tudo que suportou, porque Jesus passou por tudo que passou para nos libertar de algo que é nada. Muitos acham hoje que o pecado é nada. Mas o pecado é algo terrível. Sabe, meus irmãos, nós somos assim espiritualmente muito cegos, né? Muito cegos. Assim, o pecado original deixou em nós como uma marca, como uma ferida na nossa natureza de cegueira espiritual. Isso é uma marca. O ser humano nasce com essa ferida que vem do pecado original, uma cegueira. Uma dificuldade muito grande de enxergar, de ver certas coisas. Como, por exemplo, nós temos extrema cegueira, extrema dificuldade de perceber o mal que é o pecado, que forças malignas, forças destrutivas são colocadas em movimentos pelo pecado no mundo, na nossa vida. Os nossos pecados pessoais põem em movimento forças destrutivas na nossa vida, na vida das pessoas que convivem conosco, na vida das pessoas que nós amamos. Não é uma coisinha qualquer. É que nós somos cegos. É que nós nascemos assim, sem inteligência, como disse Jesus, sem inteligência espiritual, como disse Jesus aos discípulos de Emaús, dizendo: como sois lentos, como sois sem inteligência. E nós não percebemos. Nós pecamos e achamos que aquilo... Bom, e daí? Nós não temos essa visão espiritual de perceber o mal que vem. O mal que é produzido pelo pecado. Os efeitos negativos, por vezes invisíveis, imperceptíveis aos nossos sentidos. Nós temos assim uma coisa mais ou menos inconsciente, mais ou menos assim. Não é totalmente inconsciente, mas não é também consciente. A gente acha assim que a gente semeia um ódio aqui e não vai colher nada, né? A gente semeia um aborto aqui e não vai colher nada. A gente semeia um adultério aqui e não vai colher nada. Não, não é assim. Não é. Muito pelo contrário, toda a colheita a ser colhida do pecado foi colhida na cruz. Quando você olha os sofrimentos de Jesus, quando você olha tudo que ele suportou, é a colheita. É a colheita. Ele colheu em sua própria carne, em seu próprio corpo. Todo o mal foi colhido por ele. Todo o mal do meu pecado. Sabe, essas forças destrutivas
que são postas em movimento pelos nossos pecados, Ele colheu. Ele colheu. Por isso, nós dizemos assim que pelas chagas de Jesus, todo o mal foi dragado. Jesus dragou o mal, sugou o mal para o seu corpo. Por isso, São Paulo diz que o corpo de Jesus era o corpo do pecado. Ele sugou, ele dragou para si. Dragou, sugou. E esse é um sacrifício perpétuo, eterno, no tempo. Não se submete ao tempo. A cada Santa Missa que nós celebramos, esse sacrifício está presente. O único sacrifício. Ele não se repete assim. Não é que não são vários sacrifícios. Não. O único sacrifício é um momento eterno, presente no tempo. Onde todo o mal da humanidade, não só o pecado em si, mas todo o mal que vem do pecado, a desgraça, o sofrimento, a maldade, a solidão, o vazio, todo o mal que vem do pecado, que é produzido pelo pecado, digamos assim, os efeitos do pecado são dragados pelas chagas, pelo santo sacrifício da cruz. E por isso a Santa Missa é tão importante. Quando vamos à missa, hoje nós estamos focando nesse ponto que é o essencial, mas quando vamos à missa, nós participamos desse sacrifício. Quem vai à missa vai ao Calvário, mas vai também ao cenáculo onde o Espírito Santo foi derramado e a vida nova foi comunicada. É assim quando nós comungamos. Quem vai à missa vai ao Calvário para ser crucificado, não para ver Jesus ser crucificado. Você participa da missa, você não assiste à missa. Você vai à missa e o sacrifício da missa é incruento, quer dizer, sem sofrimento visível, sentido, não é sentido. É um sacrifício incruento. É incruento porque você está sendo crucificado com Jesus. A celebração do sacrifício de Cristo na missa é a celebração do nosso sacrifício também, porque a Páscoa de Jesus é a nossa Páscoa. Participar do santo sacrifício de Cristo. Todo o mal é dragado, sugado, eliminado. Na cruz todo o mal é detido, na cruz todo o mal é cancelado. Na cruz todo o mal é sufragado, eliminado, derrotado. Por isso a cruz é o sinal da vitória. Por isso nós somos a igreja da cruz. Porque ao dizer que somos a igreja da cruz, nós estamos dizendo que nós somos a igreja da vitória. Que vencemos o mal na cruz. Na cruz. E nós precisamos aprender a participar do santo sacrifício da missa. E não apenas assistir o sacrifício da missa. Hoje não terá missa, o único dia do ano que não tem missa é a celebração da morte. O mistério pascal é como uma única celebração em 3 dias. Ontem nós tivemos a missa e não teve a bênção final, porque não acabou ainda. Não acabou ainda. Nós precisamos aprender a participar do sacrifício de Cristo. Participar é fazer parte da coisa, você está entendendo? O que é participar? É fazer parte. Eu sou parte daquilo ali. Se eu participo do sacrifício de Cristo, significa que eu estou participando como? Por um lado, eu estou participando crucificando Jesus. Mas, por outro lado, eu estou participando sendo crucificado com Ele. Você não entende isso?
Será que nós não entendemos isso? O mundo jaz sobre esses efeitos do pecado. Nós somos um corpo, gente. Teologicamente, não é errado nós pensarmos que existem um peso muito negativo sobre o mundo, todo o peso de tragédias, de sofrimentos, todo esse peso de muitas dores enfrentadas pelo mundo, pela sociedade do mundo, pela sociedade dos humanos. Tem a ver com todo o pecado da sociedade, com todo o pecado da humanidade. Pode ter certeza disso, o mundo jaz. Tem uma santa da igreja que diz: uma alma em santidade eleva o mundo inteiro, uma alma que peca rebaixa o mundo inteiro. Então, todos esses efeitos, o efeito do mal, o efeito do pecado, o mal, a dor, o vazio, atinge o mundo inteiro. Não atinge só a gente. Meu pecado, de alguma maneira misteriosa, atinge o mundo inteiro. Não apenas a mim. Não apenas as pessoas com quem eu convivo. E a gente precisa entender a gravidade do pecado para entender por que Jesus fez tudo o que fez. Não é? Se nós tomarmos, por exemplo, Romanos capítulo 6, só presta atenção, nem preocupa tanto em ficar pegando, só presta atenção. No sábado, essa palavra vai estar presente na liturgia. Romanos capítulo 4, olha só. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte. O que é isso? Não, ele não está dizendo aqui, Jesus foi sepultado por você. Não é isso que ele está dizendo. Jesus foi sepultado no seu lugar. Para você não morrer, ele morreu e foi sepultado. Não, ele não está dizendo isso aqui. Não, ele está dizendo que você foi sepultado com Jesus. Não que ele foi sepultado para você não precisar ser sepultado. Não, ele está dizendo, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Versículo 6. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com ele. Foi crucificado. Não é ele que foi crucificado no seu lugar. Não, você foi crucificado. Quando você reza como nós rezamos aqui, abrimos o encontro rezando os mistérios dolorosos do Santo Rosário. Quando você contempla os mistérios dolorosos, você precisa ser capaz de contemplar a paixão de Jesus, as dores de Jesus e perceber que você estava lá com ele. Que tudo aquilo que você está enxergando nele diz respeito a você. O termo teológico é assim, nós fomos pelo batismo incorporados a Cristo. Incorporados. Então, quando você contempla a agonia de Jesus, quando você contempla a flagelação, o castigo que Jesus recebeu ali, castigo, a flagelação tem essa coisa de pena, né? Pena, castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado, não é assim? Quando você faz uma coisa de errada quando criança, teu pai te castiga. Quando você comete um crime na sociedade, você recebe uma pena, um castigo por ter feito aquilo. Ele foi castigado. E quando você olha Jesus sendo castigado, você está lá. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus, Jesus sendo castigado. Você está contemplando você sendo castigado nele. Nele eu fui castigado. Nele eu fui golpeado. Nele eu fui flagelado. Tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a nós. Há um grande teólogo do Oriente cristão, Nicolás Cabasilas, que ele diz assim, tudo aquilo que é de Cristo é mais nosso do que aquilo que é nosso mesmo.
tudo que você contempla em Cristo, você está associado. Qualquer coisa. A ressurreição, a subida aos céus, tudo diz respeito a você. Não diz respeito só a Jesus. Um descrente, um não cristão, vai dizer assim, bem, Jesus morreu, ressuscitou, beleza, eu acredito que Jesus ressuscitou. Um ateu, um não cristão, não, eu acredito, vocês dizem que Jesus ressuscitou. Tá bom, ele ressuscitou. Aí ele vai dizer, e daí? O que isso tem a ver comigo? Ainda que ele tenha ressuscitado, e daí? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Você está entendendo o que é a nossa fé? Você não acredita só que Jesus morreu. Você não acredita só que ele ressuscitou, como se não dissesse respeito a você. Não, você precisa entender isso. Senão é uma fé muito imperfeita. Ele ressuscitou e daí não. Pelo batismo você participou de tudo isso. Sabemos, versículo 6, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que seja reduzido à impotência. O homem velho, esse homem velho que vive aí em você, esse homem velho que vive aqui em mim. Ele está aqui, mas está crucificado. Você tem que manter ele crucificado. E nós fazemos isso pela vida de oração, pelas penitências. Quaresma, 40 dias de penitência. Penitência não é só na quaresma, não. Nós temos que ter uma atitude espiritual constante. Pela penitência, pela vida de oração, pela vida sacramental, de manter o velho homem crucificado com Cristo. Porque tudo isso é real. É real, mas não é automático. É real, você precisa tomar posse disso. Você assume isso pela fé. Por isso a gente recebeu a fé. Por isso a fé é uma virtude teologal, ou seja, é de ordem sobrenatural. A gente recebe no batismo. Ela foi infundida na nossa inteligência. Para que pela fé você consiga aderir, impetrar, tomar posse. Você assume aquilo ali. E você toca aquilo ali como quem toca uma realidade, um fato. É a fé que faz algo que é de ordem invisível deixar de ser apenas uma ideia e tornar-se um fato para você. Porque você toca aquilo. Você toca aquilo ali. Então, Jesus morreu por mim. Melhor ainda, eu morri com ele. Nele. Não é assim na missa, na doxologia? O padre levanta na grande doxologia, né? A missa é cheia de pequenas doxologias, mas esse momento supremo de doxologia, o padre levanta o cálice e a patena e diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Lindo, gente. É tudo. Por isso, quando nós percebemos isso, nós nos tornamos loucos por Jesus. Por isso os santos diziam, Jesus é tudo para mim. Quem entende isso, entendeu tudo. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Porque ter Deus é ter isso. Por isso, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não falo isso de forma deturpada, né? Como alguns analisam isso de uma forma deturpada. Não. Nele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, por ter nos enviado o seu Filho. Por ter nos enviado o seu Filho. Olha, vou pegar com você Gálatas capítulo 5. Olha só que coisa linda. Gálatas capítulo 5. Olha, versículo
24. Pois os que são de Jesus Cristo, você é de Jesus Cristo, sim ou não? Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo, já vou ver aqui, versículo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregou, olha só, 23 e 24, escuta. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não preferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Agora, olha aqui. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não preferia ameaças. E por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Porque ele sabia que se ele não aceitasse aquilo, você não ia morrer. O seu velho homem não ia morrer. Só ele podia matar o seu velho homem. Por isso ele decidiu não responder. Por isso ele decidiu se entregar como uma ovelha ao matador. Você está entendendo? Porque ele pensava em você. E há um mistério muito grande na inteligência incriada de Deus. Lembremos-nos que Jesus é o Verbo encarnado. É Deus. Deus mesmo. Na inteligência incriada de Deus, Deus já nos conhecia muito antes de existirmos. Desde toda a eternidade, Deus sabia que você ia existir e já te amava. Antes de nascer no ventre da tua mãe, você nasceu no ventre da Trindade. Só para dizer que Jesus suportou, não reagiu, não lutou. Ele não lutou. Ele disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo aqui não. Como que dizendo, né? Se eu desse uma ordem, os meus soldados, os anjos viriam aqui me libertar. Ele se entregou. Você não está entendendo. Você acha que ele não tinha poder para sair daquilo ali? Para descer da cruz? Para ordenar que os anjos viessem e o libertassem daquela situação? Você acha até que ele precisava dos anjos para fazer isso? Não, ele quis. Ele se entregou, ele não reagiu, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Você está entendendo? Ele sabia o que estava fazendo, ele estava consciente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Versículo 24. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. A gente olha, eu gosto de olhar as chagas de Jesus assim como verdadeiras dragas, assim, né? Que sugam todo o mal, toda doença. Quando nós oramos pela cura de uma pessoa, de uma doença física, nós temos em mente as chagas de Jesus, essa palavra, né? Por suas chagas fomos curados. Cara, claro que isso não diz respeito só à doença física. Não, por suas chagas fomos curados do pecado. Da chaga que o pecado causou em nós. A doença é parte dessa chaga. Mas não é só. Então nós temos que entender isso. Olha, hoje vai estar lá na liturgia. Vou tomar com você parte. A primeira leitura hoje da celebração da morte de Jesus. Vou pular aqui para baixo, versículo 53, versículo 4. Escuta. Isaías falando do servo sofredor, falando de Cristo. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores.
E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. O preço. Então veja, tudo se entrelaça. O que é a Santa Missa, o que nós vivemos todos os dias, o santo sacrifício da missa, essa realidade de sermos convidados a participar da missa e não assistir à missa. Eu sou parte daquele sacrifício. Eu sou parte daquele sacrifício porque eu estou incorporado a Cristo. Então a cruz de Cristo, ela é, eu volto aqui, meus irmãos, volto em Romanos, volto aqui, olha, escute de novo, por favor. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte. Não, ele não foi sepultado por você. Ele não foi sepultado no seu lugar, para você não ser sepultado. Não, está dizendo, eu fui sepultado com ele na sua morte. Eu fui sepultado com ele. Diz respeito a mim. Você está entendendo tudo isso? Então, a cruz é a vitória. Pensemos na vitória. Nos mistérios, por exemplo, do Santo Rosário. Pensemos no primeiro mistério. Quando nós contemplamos o primeiro mistério, nós dizemos assim, no primeiro mistério contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus era, né, o homem-Deus, e a humanidade de Cristo foi criada, né? Foi criada. O verbo não foi criado, gerado, Deus de Deus. Mas a humanidade de Cristo é como um dom de Deus, assim, a humanidade de Cristo, a concepção. E é uma humanidade perfeita, sem pecado. Ele é o novo Adão. Nossa Senhora também, uma humanidade não marcada pelo pecado original. Então, uma coisa que o pecado original fez foi deixar na natureza humana uma desarmonia entre o espírito e a matéria. Antes do pecado, o homem tinha sido criado numa total harmonia. Então, as paixões da alma, as paixões sensíveis, o apetite sensível que a gente tem, as emoções, a gente não é guiado pelas emoções muitas vezes. Quantas vezes você age baseado numa emoção? Você tem uma emoção e a partir daquela emoção você faz, você age, você reage. Quer dizer, antes do pecado original, existia uma perfeita harmonia da razão e da emoção. As emoções se submetiam completamente à razão. Completamente, uma harmonia total. Aquele modelo de São Tomás de Aquino, o modelo cavaleiro e cavalo, né? Quer dizer, o cavaleiro domina o cavalo, não é o cavalo que domina o cavaleiro. As paixões da alma, as emoções, totalmente submissas. Então Jesus, ele não tinha esse domínio das paixões como os homens feridos pelo pecado. Jesus tinha um completo domínio, a sua razão dominava completamente suas emoções. Uma harmonia perfeita. Nunca Jesus, por exemplo, agiria movido por uma emoção de forma irracional. Não. Uma completa harmonia, entendeu? Entre razão e emoção. Lá no Horto das Oliveiras, diz São Tomás de Aquino, Jesus soltou as emoções. Soltou. Deixou que elas tomassem conta. Porque ele estava assumindo a nossa condição. Que nós somos assim. As paixões nos dominam. E ali, era você ali. Porque precisava ser você ali. Você percebe isso? E ele
E ele então, ao soltar as paixões, ele sofreu ali talvez o maior momento de sua tentação, muito maior do que a tentação no deserto, a tentação da agonia no Horto das Oliveiras, onde ele se viu tomado de agonia, tomado pela tentação do medo, tomado pela tentação talvez de não beber o cálice que o Pai estava apresentando, mas ele resistiu até o sangue, não é assim? Hebreus diz assim, carta aos Hebreus capítulo 12, pois não resististes até o sangue. Jesus resistiu até o sangue. Toda a tentação de desistir, a tentação em relação à agonia, toda essa agonia, ele resistiu. Ou seja, você resistiu. Quando você contempla a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, você está contemplando a sua vitória. Você já venceu toda a tentação. Toda a tentação. E pela fé eu tomo posse dessa vitória. Cada mistério do rosário, sobretudo os mistérios da paixão, eles denotam uma vitória. Quando você contempla a agonia, você está contemplando a vitória de Cristo sobre a tentação, mas a sua vitória, você está nele. Você está nele. E a fé é esse ato por meio do qual eu tomo posse. Eu tomo posse disso, eu assumo isso. Uma pessoa de fé, ela diz, eu já venci toda a tentação. Eu já venci toda a tentação em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Somos mais que vitoriosos, não é? Então veja, no primeiro mistério, nós contemplamos a vitória sobre toda a tentação. Veja, no segundo mistério, quando nós dizemos assim, no segundo mistério contemplamos a flagelação de Jesus. Nós estamos aqui contemplando a vitória sobre toda culpa. Toda culpa. Quantas pessoas são dominadas pela culpa? Quantas pessoas vivem uma vida inteira massacradas pela culpa, se condenando? Pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que não conseguem esquecer erros do passado, decisões mal tomadas. Toda a culpa já foi vencida. Você entende isso? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que é a paz que vem do castigo? Você já viu quando uma pessoa comete um crime, vai para a cadeia, depois que ela cumpre a pena e sai, ela diz assim, não, eu já cumpri minha dívida com a sociedade. Já paguei pela minha culpa. Já paguei, eu já fui punido. Estou em paz agora, estou de boa, estou tranquilo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você já venceu, toda a culpa você já venceu. Então é na fé que a gente toma posse, então, para se perdoar, para não se deixar dominar pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de auto-rejeição. Tem muita gente que se rejeita. Tem muita gente que sucumbe às tentações do demônio, né? Às acusações do demônio. Quando o demônio estiver te acusando de uma coisa, lá na tua mente, ele está lá te infernizando e te acusando de uma coisa. Não, assim, por um lado, assim, não se justifique. Diga para ele que ele tem razão. Não, realmente você tem razão, mas já está pago. Vai embora. O que você está falando é verdade, não precisa se justificar. Não, é verdade o que você está falando. Mas eu estou em paz. Porque toda a culpa já foi paga. Entende? Por exemplo, nos países democráticos, né, um crime nunca pode ser julgado duas vezes. Onde existe um Estado de Direito, normalmente, se você já foi julgado por um crime, você não pode ser julgado de novo. Você não pode ser condenado de novo. Por isso, por exemplo, a gente vê muito isso nos seriados, por exemplo, de polícia, né, dos Estados Unidos. Um promotor, às vezes, decide, não sabe que o sujeito é culpado, ele sabe,
Mas como ele não tem provas cabais ainda, ele prefere não acusar. Porque se ele acusar e a pessoa foi inocentada, ele não pode ser julgado de novo. Entende? Quando o promotor sabe que aquela pessoa ela é condenada, mas eu não tenho como provar ainda cabalmente. Não consegui ainda uma prova irrefutável. E manda a polícia investigar mais até ter uma prova irrefutável. Porque se você julgar uma pessoa culpada, a gente sabe que ela fez, mas ela for absolvida, você não pode julgar de novo. Né? Então, você já foi julgado. O demônio não pode te acusar. Você já foi julgado. E absolvido. Não, e condenado. Absolvido não, condenado. Você já foi condenado. Já pagou sua dívida. E por isso no confessionário nós somos absolvidos. Quando nós olhamos, pensa, o terceiro mistério. No terceiro mistério nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Nós estamos ali vendo, talvez, contemplando a nossa vitória sobre toda a necessidade de reconhecimento. Já reparou como nós temos isso? A necessidade de ser reconhecido pelas pessoas. A necessidade de que todo mundo goste da gente. Jesus estava ali, o reconhecimento que ele recebeu foi o desprezo. Ele foi tratado como alguém desprezível. O reconhecimento que ele recebeu ali não foi o reconhecimento devido a ele, mas devido a você, devido a mim. Eu é que mereço esse reconhecimento. Ser tratado como alguém desprezível, e não ele. Mas ele recebeu isso porque era eu ali. Era eu. Você está entendendo que por um lado era ele, mas por outro lado era você? Era você, ele não precisava estar ali. A necessidade de reconhecimento, gente, é uma coisa assim, ridícula na gente. Como a gente vive em busca de reconhecimento, em busca de poder, em busca de prestígio, em busca de ser admirado pelas pessoas, em busca de elogios. É totalmente Alice no País das Maravilhas, né? É gente que a gente não se enxerga mesmo, né? A gente não se enxerga. A gente não se enxerga. Jesus já venceu tudo isso. Chega lá no quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de Jesus ao Calvário. Jesus carrega a sua cruz. O que a Bíblia diz? Ele carregou em seu próprio corpo nossas fraquezas. Ele carregou no seu próprio corpo. Olha, ele sugou, dragou suas fraquezas. Não só seu pecado, mas todas as fraquezas geradas pelo pecado. A gente já nasce com essas fraquezas. Sobretudo o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Isso aqui, gente, é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Santo Agostinho dizia que o orgulho é algo tão entranhado que só deixa a pessoa meia hora depois de sua morte. Está lá, morreu, tem quanto tempo? Ainda tem muito orgulho aí. Esse orgulho, esse egoísmo, essa tendência que nós temos de sermos centrados em nós mesmos. Eu, tudo do meu jeito. Já parou para pensar como nós nos irritamos quando nós somos contrariados, quando uma coisa não sai do nosso jeito, quando alguém faz diferente do que você queria que ela tivesse feito. Muitas vezes você fica irado, quer dizer, eu não posso ser contrariado. Olha o nosso orgulho, olha o nosso egoísmo. A gente faz sem pensar. Sem pensar. E quando nós contemplamos essa realidade, Jesus carregou em seu próprio corpo nossas fraquezas. É a vitória. Nós estamos contemplando a vitória sobre o egoísmo, a vitória sobre o orgulho. Mas tudo que eu estou pregando aqui é dizer para você que nós temos que tomar posse pela fé. E vencer efetivamente. Você pode vencer. Mas é pela fé que a gente vence o egoísmo, é pela
fé que a gente vence o orgulho, muito mais do que por terapia, por esforço humano, ainda que essas coisas ajudem. Uma terapia pode ajudar você a vencer seus defeitos, mas aquela mudança total, aquela vitória mais profunda, é pela fé que a gente vence. O egoísmo, o orgulho, a soberba, todas essas coisas. O quinto mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus. A crucificação e morte. Nós estamos contemplando aqui a nossa vitória sobre a incapacidade de amar como nós somos incapazes de amar verdadeiramente. Como nós estamos assim mal acostumados a amar apenas de uma maneira interesseira. Como é difícil para nós amar de forma incondicional, amar de forma desinteresseira, sabe? Desinteresseira. O nosso amor é ainda mercenário. Sabe como é o mercenário? O nosso amor é ainda servil, né? O empregado obedece o patrão para não ficar sem seu salário. Obedece o patrão para não ser mandado embora. É um amor servil. O mercenário obedece quem lhe contratou por uma recompensa. Mas ali, Jesus sendo crucificado e morrendo, nós estamos vendo o velho homem incapaz de amar sendo crucificado. É o seu velho homem. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Sobretudo esse velho homem incapaz de amar desinteressadamente. O amor, gente, existe um elemento no amor muito importante, que é o elemento do esquecimento de si mesmo. O amor sobrenatural da caridade que você recebeu no batismo. Você recebeu. Essa capacidade, assim, que é graça, né, de se esquecer de si mesmo. Essa capacidade de amar mesmo quando é custoso. Os santos, sobretudo os santos em alto grau de santidade, de união com Deus, eles amavam todo sofrimento por amor. O que é um sofrimento por amor? É toda vez que para fazer um bem, isso é custoso a você. Você tem que se esquecer. Você tem que se negar para fazer o bem. Você tem que se sacrificar. Né? Como disse Madre Teresa de Calcutá, né? O amor, para ser verdadeiro, tem que doer, tem que custar alguma coisa. Quando você é capaz de amar assim, desinteressada mesmo em prejuízo próprio para o outro, esse é o amor verdadeiro. E quando nós contemplamos Jesus sendo crucificado, nós estamos contemplando esse homem que não sabe amar sendo crucificado. Então a cruz é o sinal da vitória. A cruz é o sinal da vitória. E o que eu estou dizendo para você aqui é que isso não é uma ideia. É que isso pode ser acessado pela fé. Você pode vencer pela fé. Por isso Jesus elogiava sempre a fé das pessoas, sempre. Toda vez que Jesus curava alguém, ele dizia, vai, a tua fé te curou. Uma certa vez disse ao centurião, nunca encontrei em Israel alguém com a fé do tamanho desse homem. E elogiou a fé do centurião. A gente tem que... Talvez essa deve ser, né, uma busca do nosso coração de escutar isso de Jesus. Né? Ele elogiar a nossa fé. Dizer, vem, me alegro porque você teve fé. E pela fé você venceu todos os males. Tudo já foi vencido. Não só tudo já foi vencido por Jesus, mas tudo já foi vencido por você, com Jesus, em Jesus. Você já venceu. Isso é a fé. A fé, ela não diz só que Jesus já venceu, ela diz que você já venceu nele. Pelo batismo nós nos tornamos o corpo de Cristo. E Cristo a cabeça. Então o corpo venceu, assim como a cabeça venceu.
Então essa é a fé, você já venceu. Aquilo que já está presente na eternidade torna-se presente no tempo pela fé. Aquilo que já é real na eternidade torna-se presente no tempo pela fé. A sua vitória. A vitória sobre todo o mal que vem do pecado, a vitória sobre todo o egoísmo, sobre todo o orgulho. Quais são os males da sua vida? Quais são os pecados que você não consegue vencer? Quais são os defeitos de temperamento que você não consegue vencer? Sou muito irritado, sou nervoso, sou muito melancólico, sou muito pessimista, sou muito parado, sou muito sem motivação, né, como é o fleumático, por exemplo. Quais são os defeitos que você tem? Você está sempre nele, nunca você vence. Você já venceu. Você só não tomou posse ainda. Você já venceu. A gente não consegue vencer assim com mais radicalidade, porque a gente fica tentando vencer com a nossa força. Aí a gente vai vencendo pelas metades e não vence nunca direito. Não, você precisa vencer com a força de Jesus. Porque você é o corpo de Jesus e ele é a cabeça. Aí sim você vai vencer. Você vai vencer a cólera, você vai vencer o pessimismo, você vai vencer o desânimo. Ah, Vitor, sempre tomado pelo desânimo. Ah, Vitor, eu sou uma pessoa deprimida, estou sempre tendo que lidar com assim, certos sintomas de depressão. Tem gente que tem uma depressão latente, assim, a pessoa está sempre meio deprimida. Não a ponto de ter que ser internada. A pessoa está ali naquele estado. Você já venceu isso. Claro, ainda que você precise de ajuda profissional, de remédio, não importa. Mas você já venceu. É assim que um cristão cheio de fé age. Né? Jesus, certa vez lá em Marcos, salvo engano aqui, se estiver enganado, mas de cabeça, Marcos 11, salvo engano. Jesus diz assim, quando orardes, crede que já o tendes recebido e alcançareis o milagre. Isso é altamente teológico, é próprio do mistério pascal. Não. Quando você pede aquilo que é do mistério da salvação, você está pedindo algo que você já tem. Você não está pedindo algo que você não tem. Quando orardes, crede que já o recebeste. Sim, você já recebeu. Você está pedindo a cura do seu egoísmo, a vitória sobre o egoísmo, a vitória sobre o seu temperamento deformado, a vitória sobre a ira, a vitória sobre a incapacidade de amar. Você está pedindo a vitória sobre a dificuldade de ser um homem melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Você está pedindo algo que você já tem. Então, quando você pede, é como se você desse o play. É como se você startou a coisa, você se conectou com o que é de Deus e você está permitindo que aquilo que você já recebeu, que você entre na posse daquilo. A oração é um movimento de entrar na posse daquilo que é de Deus para nós desde toda a eternidade, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, meu Deus, olha só, é tudo isso que nós estamos celebrando hoje e amanhã e domingo. Amanhã e domingo é um dia só, né? Tudo isso nós estamos celebrando. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. O sofrimento do verdadeiro cristão, o verdadeiro, não é um sofrimento infrutífero. Porque se atualiza na nossa vida os sofrimentos de Cristo. Assim como nós celebramos isso no altar, a cada Eucaristia, aquilo que comungamos é aquilo que somos chamados a viver. Os sofrimentos de Cristo se tornam presentes nos nossos sofrimentos. Escondido no seu sofrimento, escondido! Escondido! Igualzinho na Eucaristia, quando você vê a Eucaristia, você só vê pão.
Quando você come a Eucaristia, você só sente gosto de pão, mas está escondido, não é pão, não é pão. Assim também, escondido nos seus sofrimentos, está o sofrimento de Cristo. Parece ser o seu sofrimento, mas é o sofrimento dele. Colossenses, São Paulo disse, né? Completo na minha carne os sofrimentos que faltaram à paixão de Cristo. Eu lhe pergunto, qual sofrimento faltou na paixão de Cristo? Nenhum. Completo na minha carne o que faltou aos sofrimentos de Cristo? O que faltou nos sofrimentos de Cristo? É que completo aqui significa atualizo na minha carne. Trago na minha carne os sofrimentos de Cristo. Depois que fui batizado, meus sofrimentos não são apenas os meus sofrimentos. Eu sou um cristão. Eu sou outro Cristo. Quem conhece um pouquinho de vinho, né? Esses dias eu falei lá na formação da comunidade, às vezes um vinho vem escrito assim embaixo, DOC, D.O.C, DOC, denominação de origem controlada. É quando você tem um determinado lugar, por exemplo, a Europa é muito comum, em Portugal, na França, você tem uma determinada região ali que produz um determinado vinho daquela uva. Então, por exemplo, um Cabernet Sauvignon produzido naquela região, ele tem um gosto único. Nenhum outro Cabernet Sauvignon em qualquer outra região daquele país produz um vinho com aquele sabor. É único. É único. Você em Cristo é um Cristo único. É DOC. Você é DOC. Denominação de origem controlada. Você, o Cristo que se manifesta em você é único. Único. Igual a digital da gente, ninguém tem a nossa digital. Né? O DNA, um irmão gêmeo pode ter o mesmo DNA, né? Mas a digital, cada um tem a sua. Ninguém tem a digital igual. Você é único. Por quê? Porque os sofrimentos de Cristo se tornam presentes nos seus sofrimentos, e os seus sofrimentos são os seus sofrimentos. Uma vez eu li um artigo do aquele monge, Dom Estevão Bittencourt, saudosa memória, já falecido, e ele dizia assim, olha, é como um quadro. Você pega a figura do quadro, e você muda de moldura, mas é o mesmo quadro, só mudou a moldura. A moldura é você. Mas o quadro é o mesmo, é Cristo. É Cristo. Então veja por quê. Por mais difícil que seja, e às vezes é difícil mesmo, não traz isso para a realidade que eu vou falar agora, não deixa no mundo das ideias, não. Por mais difícil que seja, por isso é tão importante não reclamarmos, que é uma questão de fé. Você acredita que o sofrimento de Cristo está presente na sua vida. Você acredita, né, que o seu sofrimento não é sem fruto. O que veio depois do sofrimento de Cristo? A glória. A vitória. Por que os santos se alegravam, os santos, sobretudo aqueles que eram muito unidos a Deus, os grandes santos? Eles amavam o sofrimento. Eles pediam a Deus a graça de sofrer por Cristo. Eles pediam isso, eles se alegravam quando passavam por algum sofrimento. Por quê? Porque eles não ficavam no sofrimento. Eles enxergavam além do sofrimento. Eles enxergavam o que viria depois do sofrimento. Eles enxergavam o que aquela cruz ia fecundar. A cruz é a árvore da vida, ela gera vida. A cruz de Cristo nos faz acreditar na cruz dele, mas também na nossa cruz. Acreditamos então, por causa de Cristo, que a nossa cruz produz vida. É a árvore da vida. Está entendendo? Por isso eles se alegravam. Eles não olham só o sofrimento. Quando Santo Estevão foi apedrejado lá no início do Atos dos Apóstolos, enquanto ele estava sendo apedrejado, diz o relato dos Atos dos Apóstolos que ele olhou para o céu e viu Jesus de pé.
Ele viu a glória. Os santos foram homens e mulheres capazes de enxergar em seus sofrimentos a glória que neles se escondia. Assim como Santo Estevão, sendo apedrejado, olhou para o céu e viu a glória. Ser capaz de enxergar a glória escondida nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos. Isso é fé em alto nível, gente, que nós estamos falando aqui. Tem gente que acha que a fé é uma coisa que Deus deu para a gente só para a gente ser curado de uma dor de cabeça, para a gente, tratar Deus como o gênio da lâmpada. Acho lindo isso, tratar Deus como o gênio da lâmpada. Lindo, né? Tratar Deus como a fada madrinha. É lindo. Não é isso. Hoje é o dia da gente aprender que não é isso. A fé para Deus me dar tudo que eu quero. Deus é meu empregado, meu serviçal. Então, a gente precisa buscar a união com Cristo. Comunhão com os seus sofrimentos, né? Carta aos Filipenses, salvo engano, diz assim, que nós precisamos ter comunhão com os sofrimentos de Cristo e participarmos do poder da sua ressurreição. Comunhão. Quer dizer, essa capacidade de, nos seus sofrimentos, entrar em comunhão com os sofrimentos de Cristo. Então, meus irmãos, é um chamado, que Deus nos faz. O mundo está precisando muito de santos verdadeiros, sabe? O mundo não está precisando de taumaturgos, que são esses homens assim que... A igreja produziu grandes taumaturgos, grandes santos que foram assim, santos. Taumaturgo é um homem que realizou milagres em nome de Deus, ressuscitou pessoas. Isso são sinais que nos levam para Deus, mas que o mundo mais precisa não são de grandes taumaturgos. Que o mundo mais precisa são de homens e mulheres capazes de viver uma fé encarnada. Capazes de viver a sua vida incorporados a Cristo. Difícil isso. Esses dias eu vi um bispo católico, aquele Dom Adair, falando... Alguém mandou assim um vídeo, eu cliquei, e ele dizia assim, ser católico não é fácil não. Não, ser católico não é fácil não. Ser católico é difícil. Agora eu vou fazer só uma pergunta para a gente caminhar para o final, para a gente rezar um pouquinho. Só uma perguntinha. Você acha que você é capaz de viver isso por você mesmo? De tudo que foi pregado aqui. Quando o sofrimento bate, meu amigo, como diz você rupia todinho, Fica todo rupiado, Você fica ali, você só consegue ver o sofrimento e mais nada. Quando bate o sofrimento, você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Você só enxerga o sofrimento, você se vê perdido, desesperado. Você sabe que a gente fala do pecado contra o Espírito Santo apenas falando na dimensão da falta de arrependimento, Ao pecado contra o Espírito Santo e você não se arrepender. Mas, como dizia São Tomás, existem outras dimensões. O total desespero é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado que não pode ser perdoado, porque se você está em total desespero, você se fecha a Deus totalmente. Então, nós não somos capazes. Isso não é uma coisa que está que a gente consegue pela nossa própria natureza humana. Entende? Não é uma coisa que vem da natureza humana. A sua natureza humana, ferida pelo pecado, não é capaz de viver isso por ela mesma, com as forças que lhe são próprias. Não. Isso só pode ser vivido de forma sobrenatural. Isso é um modo sobrenatural de viver. Para quem está achando que sobrenatural é levitar, fazer milagre, êxtases. Não.
Sobrenatural é viver a fé verdadeiramente. É sobrenatural. E aí eu pergunto para você, você acha que é possível viver tudo isso sem muita oração? Os santos eram homens de profunda oração. Mesmo aqueles que eram dedicados à caridade, assim, caridade no sentido mais social da palavra, Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paulo, eram homens, assim, eram pessoas profundamente de oração. Estavam muito conscientes de que aquilo que eles eram chamados a viver, só poderiam viver pela graça. E por isso a oração. Madre Teresa de Calcutá, quando recebeu a reclamação das suas irmãs lá do convento, que olha, elas adoravam 1 hora por dia, Jesus tinha a regra de adorar Jesus 1 hora por dia. E as irmãs foram lá pedir para diminuir para meia hora, para um pouco menos, porque não estava dando tempo de fazer o serviço. Aí ela falou, então vamos adorar 2 horas. Se não dá tempo, vamos adorar 2 horas. Aí aumentou. Quando a gente acha que não tem tempo para fazer as coisas e a gente foca em Deus, foca na graça, foca na oração. Incrível como Deus faz o tempo render, incrível como Deus nos faz caminhar sobre as águas. Incrível como Deus abre o mar e a gente passa a pé enxuto. Incrível. Tempo de graça, né? Hoje é um dia de muita graça, meus irmãos. Nós vamos participar da celebração da morte de Jesus. E se você fizer um esforço de se lembrar do que foi pregado aqui, 3 horas da tarde, você não vai contemplar só a morte de Jesus, mas você vai contemplar a sua morte. Os mártires não tinham medo de morrer, porque sabiam que já estavam mortos, desde o batismo. É claro que passaremos pela morte física. É claro. Teremos que passar, porque Jesus passou. Então nós também passaremos. Mas em essência, nós já morremos. Assim como em essência, nós já recebemos uma outra vida, de outra natureza. E essa vida aflora em nós quando oramos. Quando oramos, quando vamos a Deus, quando nos abrimos a Deus. Amém? Força, olha para o seu irmão que está do seu lado, diga força, força, não desista, não desista. A cruz do Senhor está na sua vida. A cruz do Senhor está na sua vida. Força, força, gente, coragem, gente. Coragem para não desistir. Nós recebemos no Santo Batismo, todos os dons do Espírito Santo foram recebidos no batismo. Ah, fulano tem tal dom. Não, você tem também. Você pode não estar vivendo ele, mas você tem. Nós recebemos no Santo Batismo um dom do Espírito Santo que se chama dom de fortaleza. Pelo dom é infuso. O dom da fortaleza, ele foi colocado na sua alma a modo de enxerto. Já viu como é enxerto? Quando você pega uma planta muito boa, muito produtiva, você enxerta ela numa outra planta selvagem, uma planta ruim. Aí essa planta ruim começa a produzir os frutos do enxerto. Ela não produz mais os próprios frutos. Ela produz os frutos do enxerto. Você recebeu os dons do Espírito Santo a modo de enxerto. Para você produzir atos que não são seus. Eu vivo, mas já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. E nós recebemos, a modo de enxerto, o dom da fortaleza. Pelo dom da fortaleza, nós suportamos as maiores dificuldades para fazer a vontade de Deus. É força, é coragem. Coragem. A fortaleza dá uma coragem. Você não se detém diante do desânimo. Quando você vê que você vai ter que enfrentar um sacrifício para viver a vontade de Deus, você vai ter que enfrentar, vai ter que passar por um grande esforço, vai ter que lutar muito para chegar onde Deus quer que você chegue. Você não desiste. Uma capacidade de suportar, de não se deter diante das dificuldades.
mas de modo sobrenatural. Não estou falando de modo apenas com as suas próprias forças, não é dom. Deus te dá aquele impulso, aquele vigor, você recebe aquela luz e você não desiste. Permanece. Mas a base do dom da fortaleza é a confiança. A pessoa permanece forte, mas porque ela está se apoiando em Deus, não nela mesma. Força. Olha para o seu irmão que está do seu lado agora, sabendo o que você está falando. Diga, força! 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 Força, porque quem quer ser santo, quem quer fazer a vontade de Deus, precisará de muita força. Deixa eu dizer uma coisa para você, para tentar encerrar, que eu nunca consigo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para encerrar agora mesmo. Você não precisa ser cristão para ser uma boa pessoa. Eu conheço muitas pessoas boas que não são cristãs. Você não precisa ser cristão para ser uma pessoa ética, para ser uma pessoa honesta. Você não conhece pessoas de outras religiões que são honestas, que são íntegras, que têm os bons valores da sociedade? Você conhece um monte, até na sua família. Verdade ou não é? A palavra religião significa religar, né? Religar. Quer dizer, nós somos cristãos e recebemos a graça santificante no batismo para você se religar novamente à fonte. O pecado fez com que a gente se desligasse da fonte. A fonte é Deus. Você recebeu a graça e se tornou cristão para você viver uma vida, para você viver certas coisas que você não poderá viver só com seu esforço. Vem da graça. É a vida sobrenatural. Não é levitar. Não é realizar milagres. A vida sobrenatural é o que há de normal na vida cristã. A vida sobrenatural é o normal, não é né? Quando a igreja canoniza alguém, a igreja coloca essa pessoa no cânon romano, cânon. Cânon significa comum, é o comum, é o comum. Ser santo é o comum, é o normal. Não viver uma vida sobrenatural não é normal para um cristão. A pessoa está muito doente. Não é normal, isso não é normal. O cristão vive o amor sobrenatural da caridade recebida no batismo. O cristão adere a verdades que não podem ser vistas ou testificadas pelos sentidos pela fé. O cristão espera um socorro que não se baseia na ciência, que não se baseia em dados empíricos. Isso é sobrenatural. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim, seja normal. Seja normal. Deixa eu falar para você aqui. O que a gente diz de uma pessoa doida? Sabe a pessoa que é meio louca? Pessoa que tem um pino a menos? A gente diz assim, fulano está fora da casinha. Não fique fora da casinha. A sua religião é para você se manter ligado. Religar, ligado com a fonte. Quando você fica fora da casinha, você está fora da sua verdade. Você está fora de quem você é de verdade. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Para que você pudesse se manter dentro da casinha, ligado com a sua fonte, vivendo uma vida nova, Jesus teve que suportar o horror da cruz. Então custou muito caro para você ter acesso a isso. Muito caro, foi muito caro. Alguém teve que pagar um alto preço para que você pudesse se ligar à fonte. Porque sem ele nós ficamos desligados da fonte. E não adianta meditação transcendental, não adianta esses trem que fazem por aí, não adianta. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A humanidade que foi crucificada na cruz foi a sua humanidade. Ferida. Ruim. Ruim, né?
sempre digo que tem um lado da minha família veio da Itália, né? E tem um lado da minha família, sobretudo da minha avó materna. A gente pergunta assim para a vovó, ela é viva ainda, tem 94 anos. Vó, como que era seu pai? Eu gosto muito de conversar as coisas da família. Ela diz assim, Marruim, Marruim. Aí os meus tios falam, né? Falam, não, família Nicole. Fala, não, família Nicole é carne de pescoço. Carne de pescoço, gente ruim. Meus tios falam assim, né? Essa humanidade ruim que a gente tem. Ruim. Deus nos fez bom, sabe? Eu não estou dizendo que, claro que o ser humano é bom, assim, essencialmente ele é bom, ele veio de Deus, mas ele foi corrompido. Sabe esse lado ruim da gente? É isso que você vai contemplar hoje lá, 3 horas da tarde. Contemple isso, por favor. Quando você estiver lá na igreja, na hora do beijo da cruz, contemple isso. Que todo esse lado ruim que existe em você foi crucificado. E sábado à noite, quando a Páscoa for proclamada solenemente, quando nós soltarmos o grito de aleluia que ficou travado no peito por 40 dias, você vai se lembrar que a humanidade nova que apareceu, essa humanidade nova você recebeu no batismo. Foi uma troca, né? Jesus levou para o túmulo a sua humanidade velha, ele pegou o velho de você e trocou com você. Quando ele ressuscitou, ele alcançou para você uma natureza nova. Por isso, os teólogos católicos dizem que no batismo nós recebemos uma segunda natureza. Você recebeu a humanidade do ressuscitado. Bonito, né? Quando termina a consagração, o padre se levanta e diz: eis o mistério da fé. É tudo isso, meus irmãos. Isso aqui é a essência da nossa fé. Não é mais do que isso. Aqui na comunidade a gente está fazendo um estudo assim mais aprofundado de teologia mística. Então, ascética e mística, a gente estuda assim virtude por virtude, as coisas. Às vezes a gente se perde nesses detalhes, né? Mas a gente não precisa pensar na virtude X, Y, tem que fazer isso. Não. É viver a vida do ressuscitado. Amem e faz o que quiserem, dizia São Paulo. Todas as virtudes, todos os frutos estão em germe na caridade. Se preocupe em amar. E você vai viver a paciência, você vai viver a castidade, você vai viver o autodomínio, você vai viver a temperança, você vai viver a justiça, você vai viver a virtude da fortaleza, você vai viver tudo, todos os atos de santidade você vai produzir. Se você amar. Você nem vai se preocupar mais com os 10 mandamentos, porque se você amar, você estará sob a lei, a nova lei, a lei do amor. São Paulo diz que a nova lei, a lei do Espírito, é a lei do amor. Não é mais não matar, é fazer o bem. Não é mais não caluniar, não pecar contra a castidade. Não, é amar. Quando você ama, não é mais uma vida no negativo, não fazer, não. É amar. Se sacrificar. Se sacrificar. Isso aqui, gente, é a grande coisa que a gente tem que buscar na nossa vida espiritual. Deixa eu dizer isso para você. Olha, isso é tão importante. Não se perca na cultura dos detalhes, ficar presa a detalhes, aos acidentes, ao que não é essencial. O essencial é nós buscarmos na nossa vida o espírito de sacrifício. Manter essa comunhão com Jesus através do espírito de sacrifício, todo dia. Espírito de sacrifício, assim, aquele santo desejo de viver o amor na dimensão do sacrifício, do esforço, de se doar, de fazer o bem, custe o que custar. Quando você deixa de fazer o bem, porque você calculou o custo,
Isso não é a vida sobrenatural. Isso é a vida natural. Quando você deixa de fazer o bem que você sabe que Deus quer que você faz, que você está cansado. Quando você deixa de fazer o bem que Deus quer que você faça, porque você está desanimado, porque isso, porque aquilo, porque... Entende? O espírito de sacrifício que nos motiva a agradar a Deus, a fazer o bem, a fazer a vontade de Deus, a viver o que Deus quer da gente, custe o que custar. Custe o que custar. E é claro que as nossas emoções, a nossa carne não está acostumada com isso. Então existe um grande período da nossa vida que a gente tem que se esforçar, né? E esse esforço que você faz de se adestrar vai fazendo você se abrir a essa vida nova que está dentro de você. E aí ela vai brotar. Uma hora ela vai brotar. Amém? Hoje, nós estamos contemplando o quanto custou tudo isso. Amanhã nós contemplaremos a realidade de que recebemos. Agora cabe tomar posse pela fé, esperança e caridade, as 3 virtudes teologais que são base da vida espiritual. Amém? Feche os seus olhos. Se você gosta desse gesto, estenda a tua mão para o sacrário. Ou então põe a mão no coração. Feche os olhos, se compenetre agora, se concentre. Feche os olhos, escute o que eu vou falar agora. Ó. A gente fala assim na oração, né? A gente diz assim, se concentra. O que é concentrar? A palavra se concentrar significa descer ao centro. Tem a ver com religião. Religar. Você se religar à fonte. Essa fonte está dentro de você. A oração é sempre um exercício de concentração, de voltar-se para o centro da sua existência. Se concentre agora. Vamos agradecer a Jesus tudo que Ele fez por nós. Vamos pedir ao Senhor agora graça do sacrifício. Vamos pedir ao Senhor a graça do espírito de sacrifício. Peça ao Senhor. Eu te convido você a pedir isso a Jesus agora, o espírito de sacrifício. Peça isso, meus irmãos, de não ser um covarde, de não ser uma pessoa que ama com um amor falso, um amor interesseiro, um amor preguiçoso. Peça ao Senhor um espírito de sacrifício, ser capaz de sacrificar. Os jovens de hoje, as crianças de hoje são educadas de uma maneira a não fazerem mais sacrifício. Elas são treinadas a não serem capazes de amar. Que é isso que nós estamos vivendo na sociedade moderna? Peça ao Senhor o espírito de sacrifício. Ser capaz de se sacrificar pelo bem. Ser capaz de se sacrificar por Jesus. Ser capaz de se sacrificar pelas pessoas. Peça ao Senhor a graça de vencer o egoísmo. Vamos pedir ao Senhor, essa é a grande vitória, gente. O egoísmo. Nós somos egoístas. Os teólogos da vida mística católica chamam isso de amor próprio desordenado. Tem um nomezinho assim esquisito, chama filáusia. É um amor desordenado a si mesmo, a filáusia. Esse amor egocêntrico. Você não consegue sair de si, você está tão preso às suas emoções, ao que você sente, ao que você gosta, ao que você quer. Você está tão preso ao seu apetite que você não consegue sair de si. Peça ao Senhor a vitória sobre todo egoísmo. Não está preso em você mesmo. Os santos só fizeram isso? O que eles fizeram mais do que isso? Nada. Está pedindo, dá-nos essa graça, Senhor. Nessa noite nós pedimos a cura do nosso egoísmo. Ó Senhor, permita que o nosso egoísmo esteja assim sendo curado, em fase de cicatrização, né? Uma ferida cicatrizando, né? É assim. Ela só vai terminar de cicatrizar quando Deus nos chamar para o céu.
A luta contra o egoísmo é até o final da nossa vida nessa terra. Dá-nos a graça de vencermos o egoísmo, Senhor. Diga comigo agora, repita, diga assim: Senhor Jesus, crucifico contigo hoje meu egoísmo, minha soberba, minha impaciência, irritação, falta de doçura, de mansidão. Crucifico contigo hoje os apetites desordenados da minha sexualidade. Crucifico contigo hoje minha dureza de coração, minha cegueira espiritual. Esse meu homem velho, crucifico o meu homem velho, que não sabe amar de verdade. Preciso de ti, Jesus. Dá-me essa graça, Jesus. Dá-me essa graça. Amém.